Este é um relato investigativo sobre a possível passagem de um cometa que pode ter sido encoberto pela NASA em 2003, e é importante a atenção aos dados, e a linguagem utilizada é para pessoas que já têm um certo conhecimento sobre alguns eventos que ocorrem por aí. Isso não é só para retratar que a NASA encobre ou mente, mas sim que tenha encoberto um dos casos mais interessantes que ocorreu nos últimos anos aqui, bem próximo de nós, e seus efeitos. Olá, bem-vindos, meus amigos. Vamos conversar um pouquinho sobre fake news, na verdade, ou encobrimento, né? Que dá para se dizer assim. Uma história que remonta ao ano de 2003, conforme dá para observar na imagem aqui, né, da sonda LASCO C3. Uma imagem das 9 horas e 54 minutos que retrata, então, no dia 18 de 2 de 2003, retrata a passagem do cometa Neart nessa data. Um cometa que pode ser desconhecido para muitos, mas causou muito alvoroço entre os astrônomos do mundo inteiro. E uma história intrigante ronda esse cometa. Essa imagem que surge aqui na tela para vocês, nesse horário 9h54, aparece um recorte aqui. Isso é só uma das provas de algo misterioso que ocorreu nesta data. Se nós observarmos aqui uma imagem que consta das 8 horas e 54 minutos, eu sei que está pequena a imagem, infelizmente não é possível eu aumentar mais, senão vai sair da tela. Tá? Essa imagem era a anterior, então, uma hora antes. Mas, como eu disse, tem uma coisa intrigante que remontou antes disso tudo ocorrer. Essa imagem seria uma hora antes e essa uma hora depois. Aquela maior que eu mostrei ali agora mesmo para vocês, certo? O que ocorreu então? Enquanto o satélite Sorro observava um dos maiores cometas que já cruzou próximo ao Sol, o objeto mais brilhante já visualizado pelo Sorro, que foi esse cometa Neart em 2003, parece que ele começa a falhar. Não falhou totalmente, porque ele fez totalmente todo o trabalho. Hoje, se vocês forem até o Hélio Vierville, apesar das falhas em horários, vocês ainda conseguem verificar esse cometa no dia 18 de 2 de 2003. Só que algo foi analisado durante o cruzamento. Enquanto as pessoas estavam em alvoroço monitorando em tempo real em todo o mundo através do Hélio Vierville, e, claro, algumas observações feitas também por telescópio, se notou uma diferença gritante, pois um raio parecia surgir do Sol em direção ao cometa, nessa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, que é a das 8h54. Posteriormente, uma hora depois de ficar travado a observação, essa outra imagem surge com o raio totalmente dissipado. Era uma ejeção de massa coronal muito forte, conforme nessa imagem original ocorre aqui. E depois aparece esse aqui com um corte. E aí começou a surgir as especulações no meio do povo, aquele povo astronômico. O pessoal da astronomia realmente ficou encucado com isso. Por que que o negócio trave surge com um recorte? Lembrando para vocês, 9h54, e hoje essa imagem não consta assim. Eu posso ir até as 9h54 aqui, no Hélio Vierville, mesmo dia, e não vai constar assim. Vou colocar a hora aqui certinha, 9h54. Hoje não existe o recorte. É visível que a imagem está diferente também. Vamos comparar. Essa aqui é a imagem, então, das 9h54, que foi realmente tirada lá na data, né, enquanto estavam acompanhando. Nós temos aqui o cometa perfeitinho, parecido. Vamos puxar para o lado e vamos verificar o fundo. Aqui nós não temos mais o recorte na imagem hoje no Hélio Vierville. Até tinha algumas ramificações aqui, alguns objetos em cena que estão aqui ainda, olha só. É que aqui vocês não estão vendo aqui o outro pontinho que é esse, mas ele se encontra ali.
Tá? Então, esse recorte na data original aqui estaria exatamente aqui. E não está mais. Ou seja, foi corrigida a imagem. Também temos aí uma distorção na qualidade da imagem, né? Aqui na de hoje, ela está com mais nitidez, na outra nem tanto, mas existe um outro objeto em questão que vai ser abordado em breve, que é um olho aqui. Um olho nessa posição. Mas vamos observar mais um pouquinho aqui sobre outros aspectos dessa ocorrência. Nós temos no dia 17 do 2, 17, 18, 18 e 19 o cruzamento numa sequência de imagens que eram as imagens disponíveis na época. O cometa vinha em direção aqui ao Sol, né? Não totalmente em direção, porque a rota dele prevista era para fazer um contorno aqui, e surge uma ejeção de massa coronal. O que é curioso nas imagens é que algumas cenas são nitidamente sem a ejeção desse raio em forma de raio aqui, né? Até que o cometa some nesse ponto, nessa última imagem, no dia 19. Na verdade, ele ficou na tela até o dia 20 pela descrição. A discussão sobre o cometa Newt provavelmente, como está escrito aqui, terminaria em breve, se não fosse a imagem a seguir, datada do dia 20, divulgada pela Sorro em 20 de fevereiro, mais de 2 dias depois após a primeira imagem adulterada, que é essa imagem aqui. No dia 22 do 3 aqui, de 2003, do 2, desculpa, às 23, e nem eu consigo ver isso aqui direito, eu vou abrir essa imagem. Ok, agora nós temos então a imagem do dia 20 do 2 de 2003, às 23 horas e 42 minutos. Outra imagem nada a ver, mas de acordo com as especulações na mídia ali naquela região, na mídia, em fóruns de astronomia, astrônomos do mundo todo, como eu falei, estavam especulando o porquê dessas anomalias na sonda Sorro. E essas imagens demonstrando que possivelmente seria seria o cometa Newt de novo. Lembro a vocês que esse cometa ele foi considerado pequeno no início, um cometa de pequeno porte, mas se demonstrou depois, posteriormente, e divulgado, com 3 vezes o tamanho de Júpiter. E o núcleo dele seria o equivalente ao planeta Mercúrio. Pois é, essas coisas ocorreram em 2003. Então, foi adiada por a próxima imagem datada do dia 20 do 2, né? Clicar numa imagem ali e tal, que eu fiz agora. Foi adiada, ou seja, levou 12 horas para essas imagens saírem. Depois o tempo datado de 36 minutos não mostra sinais do cometa. Ou seja, um intervalo de 36 minutos nas imagens da sonda Sorro. Essas imagens aqui, elas estavam com um intervalo gigantesco. Agora vocês estão vendo aqui, eu estou clicando 15 minutos e ela pouco divergiu aqui. E tem uma formação estranha que também foi considerada um abuso, um sinal, uma mensagem de alguma fonte. Uma espécie de olho que aparece aqui nesse ponto. Eu estou retornando a imagem, está parada porque é assim mesmo, né? Os cortes nessas datas foram incríveis, porque havia muito espaço em branco e a alteração também na posição do cometa. Ele parece que demorava, ele veio muito rápido e tal, mas parece que ele demorou muito tempo durante esse cruzamento nessa região. E aqui a gente nota que o raio, ou melhor, a ejeção de massa coronal, né, ele dissipou aqui, parece que torceu tudo aqui. E aqui essa imagem que foi considerada ou uma mensagem de brincadeira da NASA, né, alterando as imagens, porque existe outro evento que, além desses, também se soma a esses fatos. Quando começou toda a repercussão no mundo todo, em fóruns de astronomia, de astrônomos questionando e perguntando e querendo investigar por que tinha tanta demora nas imagens, por que tinha tanta falha, o satélite está lá exatamente para observar esses eventos, e por que não está fazendo em tempo real ali como todo mundo esperava? Houve, então, uma fatalidade em todos os bancos de dados desses fóruns. Parece que houve uma invasão hacker que acabou com os bancos de dados. Pois é. Vamos voltar aqui, então, nessa descrição.
Já vimos sobre essa imagem. Alguns astrônomos sugeriram que a imagem representava o Niyut ainda estava nas proximidades, que era essa, que era uma anomalia causada por fatores explicáveis, a NASA falou. Como o satélite Sorro gravando parte da descarga de seu próprio equipamento, ou seja, a NASA alegou que essa imagem em questão aqui, vou mostrar para vocês de novo, seria a descarga do próprio foguete do Sorro. Alguém já viu isso antes? Alguém já viu essa informação? Não, né? Bom, vamos continuar aqui. De repente, os fóruns de discussão no site começaram a ser sistematicamente hackeados, dificultando a divulgação de notícias e levantando suspeitas de que a NASA estava fingindo, né? Ou seja, os fóruns de discussão de astronomia. Surpreendentemente, um segundo conjunto de imagens apareceu quase 2 dias depois, dia 22 de fevereiro, que é esse segundo conjunto de imagens na sonda vermelha lá, né, no C2. Então, isso significava que o cometa Niyut ainda estava nas proximidades do Sol e continuava interagindo com ele. Mas as coisas não pararam por aí e não param tão cedo, não. As imagens vieram do gráfico Corona Lascaux 2, né, o C2 do Sorro, que foca nas vizinhanças mais próximas do Sol. Essas imagens mostravam um objeto, talvez o núcleo ou segmentos do Niyut sendo expulsos do Sol. Não vou abrir a imagem, já tem a data, alguém pode... Curioso aí, eu tô lendo aqui pra gente não ficar tão extenso aqui no vídeo. Astrônomos amadores que participavam de vários fóruns de discussão na página da web novamente começaram a experimentar um alto grau de pirataria com as placas ficando offline. Ou seja, estava tudo ficando offline nos fóruns de astronomia. Os astrônomos amadores somam milhares pelo mundo todo. Isso só aumentou as acusações crescentes de crimes suspeitos de uma conspiração da NASA para suprimir a verdadeira natureza e localização precisa do cometa Niyut e da interação dele com o Sol. Apenas para aprofundar a questão, instrumentos críticos do LASCO para registrar a atividade em torno do coroa solar. Olha só. A causa foi de rotina, de acordo com a Spacecraft Thrusters Firing, como alegou a NASA. Ou a NASA estava tentando impedir que mais vazamentos na posição real do Niyut fossem divulgados. A evidência mais forte de alteração da imagem são as imagens fornecidas pelo satélite Sorro, que mostram o que parece ser o próprio cometa, ou seus remanescentes em várias posições ao redor do Sol. E ainda tem o fator olho, que nem eu comentei, que é visível na imagem e ainda está lá na Heliovier View hoje ainda. É possível verificar no dia 18/2/2003. Exatamente o horário que eu estou colocando na tela aqui é 9h09 e é possível retroceder essa imagem vendo a formação desse olho, apesar de que pode ser que seja só para mim, mas está um peso do caramba. Eu tento atualizar a imagem e parece que não ocorre. Eu cliquei 30 minutos, 15, 2 vezes já para trás e ainda não mudou nada na imagem. Eu cliquei 2 vezes retornando a hora aqui e a alteração foi muito pouca que houve. Agora 8h24, cliquei para ir. Essas alterações aí parece que não ocorrem, sendo que eu já naveguei aqui, isso aqui já era para estar carregado e não muda, ou seja, não tem alteração. Olha só, o olho. Certo? Dia 18/2/2003. Ainda assim, se houve muitas histórias sobre isso, né? E sobre uma suposta falsificação da NASA, mas houve outros eventos também. No dia 24 de fevereiro, padrões climáticos extraordinários começaram a aparecer, o que seria consistente com as intensas atividades solares a partir do dia 18 de fevereiro. São necessários aproximadamente 5 dias para que as regiões de massa coronal atinjam a Terra e Piririm Pororão. Mas, além das condições de neve e gelo que surpreendentemente aparecem nos Estados Unidos em 24 de fevereiro, caiu um pé de neve em Jerusalém e em outros lugares do Oriente Médio em 25 de fevereiro. Crianças e policiais na faixa de Gaza, em Israel, Palestina também estavam com o mesmo probleminha aqui, ou seja, neve, gelo, coisas acontecendo. Talvez turbulências no Oriente Médio podem significar que algo extraordinário ocorreu. O que é ainda mais preocupante, de acordo com o que diz aqui a NASA, o relato do cometa Niyut é que em 28 de fevereiro a NASA divulgou um relatório do clima espacial que dizia que a Terra estaria se aproximando de um fluxo de detritos cometários que pode desencadear um show incomum de meteoros antárticos no final de semana daquela ocasião. O problema disso é que não havia uma chuva de tal coisa prevista. Como diz aqui, investiga chuvas de meteoros e destinos cometários associados previstos para 2013. Não há menção ao cometa Bradfield. Seria o cometa que teria
causado essa chuva que a NASA divulgou que ocorreria. Então não existia em nenhum estudo apontando que esse cometa aqui, esse é outro cometa, que ele seria causador de uma das chuvas de meteoros, estaria causando uma chuva de meteoros nessa data. Mas foi divulgado um relatório do clima espacial que dizia que a Terra se aproximaria de uma chuva de meteoros. E uma chuva de meteoros aconteceria no dia entre 1º e 6 de janeiro. Depois os próximos seriam os Virginids, no final de março e início de abril. Ou seja, ali no final de fevereiro não existia nenhuma chuva de meteoros prevista, mas de repente foi divulgado que haveria uma. Mas talvez vocês tenham perdido um pontinho dessa história. Voltamos um pouquinho aqui atrás. E é fato, e deve ser lembrado, que o cometa não colidiu com o Sol. Pela NASA, pelo LASCO, as imagens que hoje nos resta seria que ele realmente passou na rota prevista e foi embora. Agora percebam aqui, eu estou enrolando a língua, percebam aqui a posição dele e a posição de uma imagem do dia 22. É muita coincidência que o foguete de movimento do LASCO, ou melhor, do Sorro, causasse um efeito semelhante em oposição ao cometa, praticamente 2 dias depois. Não sei. Só sei que esse é um fato curioso e tem muito mais. É bom investigar o passado dessas informações.